João 16, do 7 ao 11, vamos lá. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler na versão Almeida, Revista e Corrigida. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. Eu vou ler esse mesmo texto para vocês, João 16, do 7 ao 11. Vou ler para vocês agora na versão internacional, nova versão internacional. João 16, do 7 ao 11. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nessa noite. Te peço, Senhor, que derrame a tua graça infinita sobre nós. Essa reunião, Senhor, ela não faz sentido sem a presença do teu Espírito aqui. Não faz sentido, Senhor, nós nos debruçarmos para falar do Senhor se a tua presença espiritual, ela não se manifestar em nosso meio, porque a tua palavra é o teu Espírito está aqui presente, o Senhor é a palavra, mas nós queremos ser impactados, Senhor, por essa dimensão espiritual. Nós precisamos nos alimentar a nossa fé, alimentar o nosso espírito, alimentar o nosso entendimento a respeito de quem o Senhor é e da tua palavra. E nessa noite, Deus, eu declaro a minha total incapacidade de poder, meu Pai, servir algo que é espiritual, Senhor, a tua igreja, que também é espiritual, mas me coloco aqui, Senhor, à disposição, para que qualquer coisa que venha acontecer nesse sentido, seja uma manifestação da tua parte para a tua igreja, e que eles compreendam que nós, todos nós, sem ti nada podemos fazer, e que é o Senhor quem age através dos teus vasos, daqueles que o Senhor escolheu para cada obra, desde a pessoa que abriu a porta nessa noite na igreja, ao que controlou o som, ao que tomou conta das crianças, ao que arrumou essa casa, ao que ministrou o louvor, e aquele que vai trazer a palavra. Todos estão sendo direcionados exatamente pelo mesmo Espírito, para que todas as coisas concorram e desaguem nesse momento, porque o Senhor há de falar com a tua igreja em nome de Jesus. Queridos, quando nós lemos esse texto apressadamente, e normalmente lemos a Bíblia apressadamente, eu já li esse texto algumas vezes apressadamente, nós não temos a exata compreensão daquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Eu particularmente tenho tido uma experiência minha, pessoal com Deus. Eu tenho feito esse ano o plano de leitura da Bíblia anual, nessa versão Almeida, Revista e Corrigida, e tenho tido uma experiência diferente esse ano lendo a Bíblia. Deus tem me mostrado algumas passagens, principalmente agora, do meio do ano para cá, que a gente, mais um pouquinho, acho que julho, agosto, que você cai já na parte do Novo Testamento. Eu tenho começado a ler a Bíblia como se eu não estivesse lendo a Bíblia. Você conseguiu entender? Conseguiu? Vou explicar. Eu estou lendo a Bíblia como se eu estivesse entendendo o que foi dito para quem não estava com a Bíblia na mão. Porque foi assim que aconteceu. Alguns textos da Bíblia, eu tenho tido entendimento do que Jesus queria dizer naquele momento em que eles estavam com o discípulo, que algumas coisas para nós hoje parecem meio óbvias, porque nós estamos com a Bíblia escrita na mão. Mas quando Jesus estava falando essas coisas, eles não tinham a Bíblia na mão. Eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham a lei, eles tinham os livros de Moisés, mas a Bíblia ainda não tinha sido escrita. A Bíblia só foi escrita muito tempo depois. Os primeiros livros da Bíblia só foram escritos muito tempo depois. Essas cartas de Paulo só foram juntadas muito tempo depois. Ele mandou uma carta para a Ásia, mandou outra carta para Tessalônica, mandou outra carta para Roma. Quando juntaram tudo isso,
para reunir e formar a Bíblia, irmãos, muita coisa já tinha sido dita, muitos milagres já tinham acontecido, a obra de Deus estava sendo feita, muitos crentes já estavam salvos pelo mundo, não porque tinham lido a Bíblia. Esse é o detalhe. Se hoje você chegar para alguém e entregar uma Bíblia, sem ninguém para pregar para ele, pelo que está escrito, ele é capaz de aceitar Jesus e ir para o céu sozinho. Vai ser mais fácil? Não, vai ser mais complicado. Talvez muita coisa ele não tenha um entendimento, mas o básico, o suficiente para alguém se salvar, entrega uma Bíblia a ele, porque se ele ler, ele vai ser capaz de compreender tudo que ele precisa para se salvar. Mas a pergunta é, e se você não tivesse a Bíblia, e se você não pudesse citar um versículo da Bíblia, o que você pregaria? Quem pode dar um amém? Se a Bíblia fosse você, esqueça o Novo Testamento. Esqueça o Novo Testamento. Você não tem o Novo Testamento na mão. Você tem a história de Jesus. Pode falar da história dele. A história dele está liberada. A história dele você pode contar da crucificação. Você pode contar, fazer referência que ele é o Cordeiro de Deus. Mas não use nenhuma das cartas de Paulo. Nenhuma. Não leia Judas, não leia Pedro, não leia nada, nem Apocalipse, nada disso existe para você. Só existe agora o Antigo Testamento e o Evangelho. Vou lhe dar um Evangelho bom até, um Evangelho bom, o Evangelho de Lucas, cheio de exemplos, cheio de parábola do que Jesus falou. Aí você tem que pregar para alguém hoje. Você tem que doutrinar alguém. O que você pregaria, sobre o que você falaria? Porque quando nós vamos estudar as cartas às igrejas, você já está aprendendo com o exemplo de outros, que não tinham exemplo de ninguém antes dele para poder aprender. Aqui é a base que eu preciso que você tenha para entender o que é que Jesus estava dizendo. Irmãos, se tem uma coisa na vida que é difícil da gente aceitar como seres humanos, é a morte. É difícil. Você convive com uma pessoa, você teve seu pai, teve sua mãe, você tem um filho, você cuida, você... Não passa nem pela cabeça da gente a ideia da gente perder alguém que a gente ama. E quando acontece, irmãos, é triste, é doloroso. Às vezes você vê alguém que já perdeu uma pessoa que ama 10 anos, 15 anos. Quando aquela pessoa fala daquela pessoa que perdeu, ela chora, ela se emociona, porque as pessoas, elas marcam a vida da gente. Agora eu quero que você imagine pessoas como eu e você, que um dia largaram tudo na vida. Largaram pai, largaram mãe, largaram trabalho para seguir um homem. Agora não era um homem qualquer. Ele não era um homem idoso, cheio de sabedorias e de riquezas para eles andarem, não. Era alguém com um ar jovial igual o meu. Ô jovem, essa barba aqui é só para enganar a torcida. Alguém da minha idade. Imagine você hoje, se você tivesse que largar tudo que você tem, você tivesse que largar a sua casa, tivesse que largar a sua família, você tivesse que largar o seu trabalho, para sair pela rua andando comigo. Imagine, irmãos, eu quero que você imagine, não fique só me olhando não. Imagine mesmo, de verdade, se amanhã você não voltasse para dormir na sua casa, na sua cama, simplesmente você saísse andando aí pela rua comigo, sem saber onde vai dormir, sem saber o que vai comer. E você, pastor, tem o que na mão? Eu não tenho nada. Tem dinheiro aí? Não tem dinheiro nenhum. E a gente vai comer o que? Deus proverá. Vocês vão dormir aonde? Deus proverá. Mas pastor, e meu filho que eu deixei em casa? Deus vai cuidar dele. Venha comigo. Quantos? A gente às vezes vai perdendo os detalhes da Bíblia, porque foi exatamente o que aconteceu. Você hoje, o pastor Hélio deu um exemplo fantástico para quem estava na segunda-feira. Eu achei fantástico, ele falando da criança. Eu não sabia disso, né? Eu aprendi segunda-feira também, porque você já reparou que a criança gosta de assistir o mesmo desenho várias vezes? Né? Que ela já assistiu o final, já sabe tudo que vai acontecer, mas pede a você para o mesmo exemplo. Aí ele ficou invocado, aí a pastora Taine está estudando o compêndio das sabedorias, e aí explicou a ele por que é. A criança, ela ainda não sabe lidar direito com suas emoções, não sabe lidar direito ainda com o mundo. Então, quando ela vai assistir um filme ou uma história que ela já assistiu, que ela gostou, ela se sente segura com as reações e emoções que ela vai ter no filme, no desenho.
Para ela é uma segurança, porque você vai assistir Titanic, a primeira vez você chora, fica lá, ô Jack, o cara morre congelado, né? Ah, vai dizer que você não se emocionou. Tá todo mundo morrendo e os caras lá ainda tocando orquestra fúnebre. Aí você, a primeira vez que você assiste, aquilo mexe com você. Você se sente impactado. Mas, se você assistir aquele filme a segunda, terceira, quarta vez, você vai ver que ele já não produz o mesmo efeito, porque o resultado já é esperado. A criança, como ela não sabe ainda lidar direito com suas emoções, ela sofre violentas emoções, de tristeza, de angústia, de euforia. Ela quer que o artista do desenho saia e derrube todo mundo. Mas às vezes o cara está preso. Você, quando assistia, por exemplo, o filme de Rambo, não causava na gente. Chegou uma época que tinha Rambo 1, 2, 12, 20, não sei quantos Rambo tinha. Acho que chegou até o 30, quando o cara parou de fazer filme. Mas você sabia que, ou ele fazendo o Rambo, ou do boxe, né? Como era Rock, pronto. Você já sabia o filme como ia ser, meu irmão. Você já não se emocionava. Você sabia que iam pegar ele, ia dar pau, cacetada. E na hora que o cara tivesse todo destruído, no chão derrubado, você só ia esperar a música entrar. Pam, 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 pam. Aí você já sabia que ele ia levantar meio cego, ia dar um murro no vento, mas aí o cara... Ele tomou 60 murros e não morreu. Aí ele dá um no cara... Tocou a música, acho que o problema era a música, né? A música vai pam, 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 pam. Aí batia lá o cara. Rambo era a mesma coisa, iam prender ele, iam torturar, iam arrancar dente e cortar ele todo. Mas na hora que ele pegasse, meu irmão, aquele pedaço de pano que rasgasse, amarrasse na cabeça, ele ia pegar uma metralhadora sozinho, ia entrar no exército inimigo todo, ia explodir bomba, tanque, caminhão, ia acontecer tudo, mas você já sabia que no final ele não ia tomar um tiro, nenhuma bala ia pegar no homem, e ele ia destruir o exército inimigo todo e ia acabar com tudo. Porque a gente já vai entendendo como as nossas emoções vão ser trabalhadas. A criança, aí você pega agora um grupo de homens, pessoas com família, pessoas que estavam inseridas na sociedade, chama todo mundo e apresenta um projeto, e diz, eu vim da parte de Deus. Não é brincadeira o que eu estou mexendo com vocês, não é emoção. A gente não está indo ali para montar um negócio que pode dar certo ou pode não dar. Eu estou me revelando a você que eu sou o Filho de Deus, que estou aqui presente, o Filho de Deus. E vamos supor, hoje a gente não espera a volta de Jesus. Naquele tempo também todo mundo estava esperando o Messias. Ele dizia, eu sou o Messias. Agora está todo mundo preso, debaixo do governo romano, todo mundo acabado. Chega aquele que eles estavam esperando, que iam devolver o governo de tudo ao povo judeu. Esse é o nosso rei. Ele vai estar escrito na Bíblia. Ele é o rei dos judeus, ele é o nosso rei. É promessa de Deus que quando esse descendente de Davi viesse, ele governaria, ele reinaria. Então, meu irmão, ele é o cara. Vamos nos dedicar agora. Eu vou abandonar tudo pela causa dele, porque eu estou agora defendendo a causa de Deus. Sou discípulo. Teve até uma mãe que disse, ó Senhor, não sei quanto tempo vai demorar, mas quando o Senhor assumir o governo aí, eu vou lhe pedir só que bote um filho meu de um lado, outro filho do outro, guarde aí uns lugares bons, que eu estou com saudade dos meninos, para pelo menos valer a pena esse tempo que eles estão gastando com o Senhor. Só que, irmãos, depois de 3 anos que esse pessoal investiu tudo da sua vida, investiram suas emoções, investiram o tempo que eles teriam com seus pais, com suas mães, com seus filhos, sacrificaram tudo, Jesus agora para com eles e começa a dizer, estou indo embora. Espera aí, Jesus, que conversa errada é essa aí? Está todo mundo esperando que o Senhor vai devolver o reino, e largamos pai, largamos, os discípulos chegam a perguntar a ele, tem um episódio que pergunta, Senhor, e nós que largamos tudo, né, para te seguir, porque eles tinham largado tudo, e Jesus começa a dizer que agora vai embora, e para onde ele vai, ainda não pode levar os discípulos. Irmãos, preste atenção, se dói para a gente, perder um ente querido, perder alguém que você conviveu, alguém que foi importante na sua vida. O que dizer de Jesus para a vida daqueles discípulos?
que eles foram capazes de largar a vida deles inteira para seguir Jesus. Aí Jesus agora diz: eu vou morrer, vocês não vão me ver mais. Quem já teve que lidar com a dor da perda, sabe o que aqueles discípulos passaram. Quem já teve que lidar com a morte de entes queridos, sabe exatamente qual foi o sentimento que os discípulos começaram a sentir quando Jesus disse: encerra por aqui a minha missão. Mas agora que estava tão bom, Senhor, agora que a gente está ficando famoso, agora que eu pensei que a gente ia pregar nos Estados Unidos, não, agora vai encerrar aqui. E a Bíblia diz que Jesus começou a perceber, que os discípulos ficaram tristes. Se você ler o capítulo de João todo, 16, você vai ver que Jesus percebe o sentimento dos discípulos, que eles começaram a ficar tristes, angustiados. Para onde é que esse homem vai agora, que a gente não vai poder ir com ele? Só que Jesus aqui, irmãos, agora nesse momento crítico do seu ministério, em que os discípulos estavam psicologicamente agora abalados com a perda, com a dor da perda, dor da separação, não iam mais ter a segurança de estar andando ao lado de Jesus, porque essa era a segurança deles. Se a gente estiver em um lugar, meu irmão, que não tiver nada para comer, a gente já sabe que o homem vai fazer multiplicar. Se tiver em um lugar, meu irmão, que não tiver dinheiro para nada, a gente sabe que nem que esteja na boca do peixe vai aparecer uma moeda. Eles já tinham uma segurança de estar andando com Jesus. Aí Jesus disse: agora vocês vão andar só. E eles não tinham a Bíblia para ler. É esse o ponto que eu comecei a pregação. Porque você hoje, se a gente tivesse que ir ser missionário lá em Pilão Arcado, lá em Feijão, lá em Chique, lá em Barra da Lagoa, ou qualquer lugar daqueles outros que a gente teve por lá, na Canastra, é fácil. Você vai ficar só, você vai ficar sem sua família, você vai ficar sem as pessoas que você ama, sem as pessoas que você gosta. Mas você tem aqui na Bíblia a segurança da palavra de Deus. Você vai ler isso aqui, você vai ler o Evangelho de João, vai ler o Evangelho de Lucas, vai sair dali procurando uma pessoa no meio da rua para você testar tudo que você está lendo aqui. Você não vai aguentar ver um doente na rua, você vai querer orar, você vai andar longe procurando alguém para expulsar um demônio, porque você está mergulhado na Bíblia. Tudo que você está vendo aqui, você quer ver em ação, você quer ver as pessoas se converterem, você quer ver cair fogo do céu e queimar demônio, você vai querer ver tudo, porque você vai estar preso ali, só se alimentando disso. E agora Jesus vai embora e não vai deixar nem a Bíblia com os discípulos. E o que é que eles vão fazer agora? Quem viveu antes de nós, que viveu essa experiência da gente? Ninguém. Qual é o histórico que eu tenho de alguém? Você chega no médico, você tem uma enfermidade, o médico vai lhe dizer: olha, essa doença é assim, 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 foi descoberta por fulano, e nesses casos tem tratamento. É porque já tem uma experiência. Outra pessoa já viveu aquilo que você viveu, já deu tempo a gente aprender com a experiência dos outros. E quando você não tem experiência? Talvez esse texto hoje vai fazer muito mais sentido para você. Quando você entender o contexto em que os discípulos estavam, o contexto em que eles estavam, o momento deles, a aflição emocional deles e o fato deles não terem a Bíblia ainda escrita na mão, porque eles estavam no meio dos acontecimentos da Bíblia. Tinha coisas que estão na Bíblia que ainda não tinham nem acontecido. Como é que eles iam ter a Bíblia na mão? Aí Jesus fala a respeito agora a eles dos 3 testemunhos do Espírito Santo. Preste atenção nisso. E a pastora que gosta de botar o tema na mensagem, para não precisar nem me perguntar. Os 3 testemunhos do Espírito Santo. Eu não vou conseguir acabar essa mensagem hoje, a pandemia já acabou, não tem mais a lista da irmã de Clay. Então você já sabe que a gente começa e vai dando continuidade. Talvez a quarta-feira que vem a gente dê uma quebrada, aí você assiste de novo a pregação para voltar. O bom é que a parte da pregação de hoje vai ser mais curta, porque a gente falou hoje de outras coisas. Mas eu quero que você pegue a essência. Eu não quero entrar nesse texto, eu não quero explicar esse texto sem que você entenda o contexto dele, porque não vai fazer sentido. Jesus agora vai chegar para esses discípulos angustiados, que ele está dizendo: eu vou me embora, vocês vão ficar aí sozinhos. E a gente aprende o que é que a gente vai fazer depois daqui. Onde é que está escrito o que faz? Não tem nada escrito em lugar nenhum. Mas é para o bem de vocês. Aí agora ele está dizendo, ó, é para o bem de vocês, que vai vir agora um consolador. Só precisa de consolador quem precisa de consolo. Era exatamente o que os discípulos estavam precisando naquele momento.
Vocês não vão ficar sozinhos. Irmãos, aqui agora tem uma preciosidade para mim e para você. Se os discípulos estavam naquela situação, sem Bíblia, sem histórico do que é o Evangelho ainda, sem saber o que Jesus ia fazer depois de morto, só sabia que eles não iam ver Jesus, e Jesus disse que ia mandar o Espírito, que seria suficiente para consolar eles naquele momento. Eu lhe pergunto, o que é que você tem hoje na sua vida que o Espírito não sirva de consolo? Qual é o problema da sua vida hoje? Não é amanhã não, eu quero saber hoje. O que é que lhe aflige hoje? O que é que tira a sua paz hoje? Qual é a tormenta, o medo, a insegurança da sua vida hoje, que esse mesmo Espírito não esteja aí para resolver? O diabo quer que a gente viva na ignorância. Ele quer que você viva na incredulidade. Porque quando você não crê no Espírito, quando você não crê em Deus, aí você vai ficar escravizado por Ele. Você vai viver debaixo do medo, debaixo da insegurança, debaixo da angústia, debaixo da fofoca, debaixo da política, debaixo do disse-me-disse. Irmãos, quando você entender que Jesus ele foi para o céu, mas ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Você entende, irmãos, que tem consolo para você, não importa a circunstância, não importa o problema. Não importa se a Bíblia foi escrita ou se não foi escrita, o Espírito ele é consolador. E é para o meu e para o seu bem que ele enviou esse Espírito. Ele diz: eu vou. E quando eu for, eu vou mandar ele para vocês. Agora, quando eu mandar, vocês vão ver agora 3 testemunhos que serão dados pelo Espírito. Preste atenção nas terminologias, para você não pensar que Jesus estava dizendo que o Espírito Santo ia dar testemunho como a gente dá testemunho na igreja. Não é nesse sentido, preste atenção, porque você vai entender também um outro sentido de uma palavra, senão nada faz sentido. Ele vai dizer: porque quando ele vier, ele convencerá o mundo. Preste atenção, ele convencerá os judeus, foi isso que ele disse? Ele convencerá os que vão se arrepender, foi isso? Ele convencerá o quê? O mundo. Ele convencerá o mundo. E ele diz que convencerá de 3 coisas. Ou seja, vai haver uma compreensão. A palavra convencer aqui, irmãos, ela não é o vendedor que chega na sua porta, que está querendo empurrar para você, o cara desprovido de cabelo, tentando lhe vender remédio para crescer cabelo. Não é o cara que está ali tentando lhe vender um produto que você sabe que não funciona, mas o cara quer porque quer lhe vender, porque ele ainda, se não conseguir lhe vender o produto, diz que é para você comprar para vender para outro, porque você ainda vai ganhar dinheiro na venda dele, na venda do outro, e você não quer mais vender produto, agora você já quer ganhar dinheiro. Muda até o discurso, né? Tem gente que é assim, chega na sua casa para lhe vender primeiro o produto. Quando ele vê que você não quer o produto, ele já lhe oferece uma oportunidade de ganhar dinheiro. No final das contas, ninguém quer usar o produto, só quer vender o produto para outro para ganhar o dinheiro. Você nem sabe mais como foi que começou a história, só sabe que tem que vender um produto, que se o outro entrar no negócio e comprar aquela quantidade de produto, o outro entra também, compra outra quantidade de produto, e aí você vai ganhando dinheiro em cima do outro. Isso aqui não é de um segmento específico não, para você não ficar criticando o irmão que lhe vende produto para emagrecer. Presta atenção, o nome disso é marketing multinível, isso é uma técnica comercial. Tem empresas de emagrecer que também aplicam, mas não é isso que eu estou falando. Eu só quero lhe explicar que quando a gente fala em convencer, você pensa em alguém ali, insistindo com você para você comprar algo. Quando fala em convencer, eu vou lhe convencer de algo. Você pensa nesse sentido dessa palavra. E é esse sentido que eu quero que você não pense. Não é nesse sentido. Porque às vezes a gente pensa também que o Espírito Santo está fazendo isso aqui na igreja. Tentando, o cara está ali, meu irmão, endemoniado, não quer largar a cair, o Espírito está ali tentando convencer o cara. Pera aí, irmão, não é isso não. A palavra convencer aqui, você tem que ir no texto original. Você vai no grego, a palavra lá que está escrito, eu não vou dizer porque eu não sei falar grego e só falaria elego, você não vai saber o que é, eu também não sei, mas eu sei o sentido, porque está traduzido para o português. Está escrito lá, olhe bem, o que é convencer aqui é trazer à luz. Esse é o sentido da palavra convencer, do grego, é trazer à luz, expor.
expor. O que é agora o sentido de testemunho que eu estou dizendo a vocês? Eu tenho algo que aconteceu na minha vida, você não sabe o que foi. Quando eu venho aqui na frente que eu testemunho, eu estou expondo o que aconteceu na minha vida. Aí Jesus está falando com os discípulos, vocês estão tristes agora, mas fiquem tranquilos, porque é para o bem de vocês que eu estou indo, porque eu vou mandar um Espírito que ele é consolador, e quando ele vier, ele vai expor, ele vai trazer a luz, ou seja, ele vai dar testemunho, ele vai ser a prova, ele vai demonstrar de forma inequívoca 3 coisas. Então, ele não vai ficar convencendo o homem das coisas, ele não vai ficar ali tentando que lhe provar algo, mas ele vai lhe mostrar algo. Quer dizer, preste atenção, até para eu explicar de uma forma melhor, quando ele vier, a vinda dele em si já é um testemunho dessas 3 coisas. A vinda do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo já é a prova, a luz, já é a exposição dessas 3 coisas. E que 3 coisas são essas? Ele vai falar do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, isso é tão importante, porque se a gente entende da forma errada, diz, é o Espírito, eu estou falando de mim agora, é eu aqui, eu estou pregando para mim também. Quando eu compartilho com você o entendimento novo, e esse é novo, novíssimo, fresquíssimo, recentíssimo e maisíssimos que tivessem, é porque mudou para mim também. Porque várias vezes eu já entendi que a gente estava aqui pregando, e enquanto a gente está fazendo um apelo, o Espírito está ali no ouvido do cara, convencendo ele do pecado, e não é. Não é, você vai entender. Porque preste atenção, Jesus falou, convencer você já entendeu o que é. Convencer é expor. Ele está dizendo, vocês não têm Bíblia ainda, vocês não têm Bíblia para ler, mas eu vou para o céu. Quando eu for, o Espírito vai vir, e quando ele vier, vai ser a prova, vai evidenciar o pecado, a justiça e o juízo. Eu vou, mas ele vem, e quando ele vem, essas 3 coisas vão ficar evidentes: pecado, justiça e juízo. Sabe por quê, irmãos? Se Jesus dissesse, eu vou, para que o Espírito venha, para convencer individualmente cada um do pecado, a gente tem 2 coisas aqui que comprometem essa afirmação. A primeira é porque ele não falou das pessoas, ele falou do mundo. E quando ele disse, ele vai convencer o mundo do pecado, o mundo, ele não estava falando do evangelho de uma forma pessoal, de uma forma individual, de uma forma restrita, mas ele estava falando de uma forma tão geral, tão global, que ele estava falando do alcance, da repercussão do evangelho, e que eu vou lhe antecipar nessa noite o que vai servir para todas as outras vezes que nós entrarmos nesse texto. A Bíblia já é o resultado da ação do Espírito Santo. A Bíblia demonstra. Você quer saber o que é pecado, você vai procurar onde o que é pecado? Aonde? Você quer saber sobre a justiça de Deus, você vai procurar onde? Você quer saber sobre o juízo de Deus, tem um livro só sobre o juízo de Deus, você vai achar onde esse livro? E quem foi que escreveu a Bíblia? Homens cheios do Espírito Santo. Então, quando ele vier, hoje a coisa ainda está aqui pelo que eu estou falando, mas quando ele vier, vai ficar claro, ele vai expor, vai ficar evidente 3 coisas que o mundo precisa saber. Precisa saber sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Mas esse pecado, irmãos, não é de uma forma genérica. E ele vai começar a explicar. Ele vai dizer do pecado, por quê? Todas as 3 coisas que Jesus diz têm um porquê. Ele vai convencer do pecado por um motivo, da justiça por outro motivo e do juízo por outro motivo. Ele diz, vou convencer do pecado porque eles não creem em mim. Irmãos, tem tanta coisa aí para você entender, que eu lhe aconselharia a não faltar a próxima quarta-feira. Porque por hoje, o relógio já brigou comigo ali e disse que o culto já terminou. Mas antes de eu encerrar, eu queria que você entendesse, só isso. Se você entender só isso nessa noite, eu recomendo aos que não puderam vir, que estão nos assistindo de casa, que não deixe de assistir essa mensagem de hoje, porque sem ela, quem cair aqui nos próximos cultos vai ficar meio capenga, não vai conseguir entender essa dimensão. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, é que o que você tem na mão, irmãos, não é apenas um livro. A gente lê a Bíblia hoje
e eu vou ler, mas quando eu comecei a ler esse livro e ter esse discernimento de Deus, se essas palavras tivessem sido ditas a mim, dentro de um contexto onde eu não sei nada do que está escrito para frente, qual seria a minha reação? Se eu estivesse vivendo exatamente aquele momento com o discípulo, aí Jesus diz, eu vou mandar o Espírito, ele vai vir, e ele é consolador. Você não vai ter mais problemas com a sua vida, no sentido de que você não tem saída, de que você não tem opção. Sempre vai haver uma saída, irmãos. Sempre vai haver uma opção. Sempre é uma forma de você sair desse problema que você se encontra. Sempre haverá uma saída para você resolver o que você acha que não tem jeito. Tem um testemunho de um pastor, quem quiser ver na internet, aquilo me impactou. O nome dele eu não lembro o nome dele completo, mas ele era conhecido como ex-Nando da guitarra. Pastor Fernando, se você procurar no YouTube, você vê. E tem uma parte do testemunho dele que ele disse que ele não era crente. Ele arrumou uma briga, uma confusão, ele bateu no rapaz, e depois de um tempo, 3 rapazes armados entraram na casa dele para tirar a vida dele. E quando ele foi chegar, esses rapazes chegaram armados na casa dele, disse a ele que ele fizesse um último pedido, porque a última confissão dele que ele ia morrer. A mãe dele era crente, ele era roqueiro, cabelo grande, ele tocava, todo atribulado, cheio de brinco, cheio de coisa. E aí quando os caras foram matar ele disse que ficou de joelho e começou a orar, sem ser crente. Ele disse, Deus, se o Senhor, Deus da minha mãe, for de verdade me tirar disso aqui, eu vou lhe servir. Aí disse que quando ele abriu o olho, não viu os tiros. Disse que olhou, disse que os caras estavam olhando um para a cara do outro sem entender. Aí disse que um perguntou, esse cara é crente? Aí o cara disse, rapaz, ele está orando aí, né? Aí disse, rapaz, eu não mato crente não. Tá na internet, entra no YouTube. Eu conheci esse pastor, o nome dele é Salomão Fernandes, me lembrei o nome dele. Pastor Salomão Fernandes, ex-Nando da guitarra. Não sei se alguém aqui já viu esse testemunho dele. Já? Alguém já que ouviu um já? Amém, aqui, ó. Tem uma irmã aqui que já ouviu. E aí ele diz que no meio daquilo ali, os caras levantaram e foram embora. Só que ele disse que atribulado do jeito que era, disse que não se conformou e foi atrás para pegar os caras. Que aí juntou uma galera da cidade e aí botou um bocado de arma dentro do carro e vai atrás do cara agora para matar os caras. Os caras não mataram ele, ele já se desviou logo no primeiro momento, né? Vai ele matar os caras. Só que aí ele disse que no meio do caminho, ó quem já começou a trabalhar no coração dele, o Espírito Santo. Já começou a convencer ele, pelo que ele já sabia, pelo que está escrito aqui na palavra, sobre o pecado. E ele já não queria mais se envolver com o pecado. Ele fez mais uma oração. Deus, se o Senhor me livrar dessa situação agora, porque eu já estou no carro com todo mundo armado. Se a gente encontrar os caras lá na frente, tiroteio vai ser certo. Mas se o Senhor livrar agora, dessa vez, vai ser certo. Diz que quando chega lá na frente, um engarrafamento que não tinha mais tamanho. Aí ele disse que desceu, foi andando, era conhecido na cidade dele, procurou a guarnição policial e perguntou o que tinha acontecido. E os caras disseram que tinham feito um bloqueio policial. E um grupo com a placa de fora passou, eles deram a mão para o carro passar, o carro furou o sinal, eles foram atrás, trocaram o tiro com a polícia, todos eles morreram ali. Irmãos, esse pastor, ele estava dando testemunho, quando ele deu esse testemunho, ele estava com a meta, ele estava ganhando 1000 almas por ano para Deus. Se tem 365 dias, ele estava ganhando mais de 1 alma por dia, sem contar ainda, sem folga, sábado, domingos e feriados. Uma semente, uma boa semente, que nasceu ali. Fruto de quê? Da palavra, do conhecimento, da verdade. Quantas almas esse homem tirou do inferno? Por ano ele estava tirando uma meta de 1000 almas por ano. A gente tem a Bíblia na mão, irmãos. A gente tem tudo que a gente precisa saber escrito. E parece que às vezes a gente está querendo que Jesus escreva mais páginas da Bíblia para nos convencer do que já é óbvio. A gente vive numa dimensão de uma graça tão grande de Jesus, Ele fazendo coisas novas no nosso meio, renovando a nossa fé, ainda pela sua graça e misericórdia, precisa nos renovar. E a gente vivendo numa dimensão espiritual dessa, e a gente quer mais o quê? Os discípulos tristes, porque não iam ver mais Jesus.
E a gente hoje já convive com a plenitude do Espírito Santo de Deus. Com tudo escrito, você já sabe o começo, o fim dessa história. Não tem mais expectativa para você. Não tem mais a chance da criança lá assistir o filme e aparecer o Godzilla e ele tomar um susto. Não tem mais, irmãos. Você vai ver, ele já antecipa o final. Ele diz, no final você vai ver, quando a gente falar, ele já fala do juízo. O juízo, porque o príncipe desse mundo não vai ser condenado. Ele diz, já está. E o Espírito depois vem e resume todas aquelas palavras que Jesus disse, e você encontra exatamente elas na Bíblia, do jeito que ele falou e pelo motivo que ele falou. E você vê tudo arrumadinho, tudo escrito na minha e na sua mão. E o que é que a gente espera mais de Deus? Qual é o problema hoje que tira a nossa paz? Será que a nossa comunhão com Deus acontece só na medida dos nossos problemas? Porque se for assim, irmãos, eu vou lhe dar uma notícia triste. Você não vai se ver livre de problema nunca. Porque no dia que Deus tirar o problema da sua vida, você deixa Ele. Se a sua fé é pautada apenas na sua necessidade, vou lhe dar uma notícia pior ainda. Enquanto você não desistir de Deus, a necessidade vai estar sempre na sua porta. Porque Deus não quer lhe perder. Lhe abençoar não é o problema, irmãos. O que é que custa? Quanto custa no cofre de Deus? Quanto custa na conta bancária de Deus liberar uma bênção para você? Quanto custa para Deus abençoar para que você tenha um bom emprego? Quanto custa para Deus curar uma enfermidade na sua vida? O que é difícil para Deus? Um Deus que disse, haja luz, e você vê um sol que o homem, em toda a sua sabedoria, não entende, não domina. Um Deus que disse ao mar, você só vai até aqui. E o mar tem um limite, irmãos. A maré sobe, a maré desce, mas é ali. Um Deus que criou peixes que respiram debaixo d'água, seres humanos que respiram fora d'água. Um Deus que criou um elefante, imagine, irmãos. Você já viu o tamanho da máquina que o ser humano teve que criar para substituir um rim humano? Você já viu o sofrimento de uma pessoa para fazer uma hemodiálise? Alguém aqui já presenciou alguma sessão de hemodiálise? Já viu a terrível situação dessas pessoas só porque um rim parou de funcionar? E Deus faz um rim pequenininho que você nem sabe que ele está aí funcionando, filtra seu sangue todo dia, e você nem sente ele trabalhar, você não tem nem que abastecer o rim com gasolina para ele funcionar, você não paga conta de energia elétrica para o rim filtrar seu sangue. Você já viu como seus pulmões funcionam, irmãos? Você respira o ar, uma membrana fina, troca o sangue. Se o sangue sair de seu corpo, ele troca o gás do sangue dentro do seu pulmão. Que sabedoria é essa desse Deus que a gente serve? O que é difícil para Deus fazer? Só tem uma coisa que Ele não pode fazer: obrigar você a amar Ele. Isso Ele não pode fazer. Por quê? Porque Ele não é Deus? Não, porque Ele disse que Ele não queria assim. Não, dessa forma para Ele não serve. Ele queria que fosse a sua vontade amar Ele, que fosse a sua vontade servir a Ele. Mas tem gente que vai se envolvendo com tanto problema nessa vida que a fé vai diminuindo, a fé vai sumindo, e daqui a pouco a pessoa é uma pessoa religiosa, que frequenta a igreja porque ela um dia soube que esse lugar aqui é o lugar que fala da salvação, porque um dia ela teve comunhão com Deus, porque um dia ela orou a Deus e teve resposta, porque um dia ela viveu um milagre na sua vida, mas a vida espiritual está estagnada, está parada, não tem mais experiência nova nenhuma com Deus. Eu vou lhe dar uma notícia nessa noite: Deus não saiu do lugar, continua exatamente no lugar onde você encontrou Ele uma vez. Talvez tenha sido você que se afastou dele. Talvez tenha sido você que foi levado pela corrente, você que foi levado pelo vento. Mas Ele, pela sua misericórdia, deixou o seu Espírito. Vocês não vão ficar sozinhos não. Vocês podem ficar até tristes, mas vai ser só por um tempo. Porque daqui a pouco o Espírito chega. E quando o Espírito se manifestar aqui no meio da igreja, quando o Espírito manifestar aqui curando gente, expulsando demônio, quando o Espírito se manifestar aqui nesse meio, você vai ter convicção de que essa palavra é verdade. E quando você tiver convicção que essa palavra é verdade, você vai ter convicção de que o pecado é verdade.
Você vai ter convicção de que a justiça de Deus, ela existe. E vai ter convicção da expectativa do juízo de Deus. O Espírito se manifesta, como se manifestou no princípio. E pela sua manifestação, 3 testemunhos nós temos que aprender. Vamos seguir isso nos próximos cultos, em nome de Jesus.